Bom pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai falar de um assunto bem interessante que a gente propõe aí, que é a óptica. Bom, o que a gente vai estudar então? A luz e o seu comportamento, beleza? Simplesmente dentro da óptica a gente tem várias façanhas aí. Algumas a gente consegue explicar de maneira simples, outras não. Outras a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento para poder entender como é que procede nesse mundo. Então, vamos lá. A óptica ela é estudada desde 2283 a.C. Então, já se buscava esses fenômenos. O pessoal tinha interesse por causa que, em questões de observação mesmo, podia notar aí diferença de observação dependendo de situação ou até usando algum outro método ou objeto para fazer essa observação. Bom, no século XVI aí, Galileu já apresenta aí seu primeiro telescópio, exatamente ali 1609, né? E Snell Descartes chega na lei da refração. A gente vai entender o que é refração, beleza? Apresentando aí também que a velocidade da luz ela é aproximadamente 3,08 vezes 10 elevado à décima, certo? Centímetros por segundo. Ou, melhor colocando, vamos colocar na unidade internacional, seria 3,08 vezes 10 à oitava metros por segundo. O que seria isso? 380, certo? 308, né? Milhões de quilômetros, certo? De metros por segundo. Então, a luz ela desloca aí 308 milhões de metros por segundo. Dá pra gente converter isso aí para quilômetros por segundo, mas não há necessidade de fazer isso agora. Então, esse cidadão aí chamado Bradley, em 1728, ele consegue chegar, né, junto com as afirmações dos demais aqui, que a velocidade da luz ela possui esse valor em específico. Então, sempre que falar em velocidade da luz, ela é inalterada, certo? Ela sempre vai possuir esse valor de 3,08 vezes 10 à oitava metros por segundo, certo? Tudo bem? Então, seguindo ainda, um outro cientista em 1678 chamado Huygens apresenta um modelo ondulatório, ou ele mostra que, devido à variação da cor, você consegue entender isso como onda, que cada cor representa uma vibração de uma onda diferente, beleza? Seguindo ainda, já em 1801, Young, certo? Apresenta aí o experimento de interferência da luz, ele mostrando aí então que a luz também ela pode ter a característica de partícula. A gente viu antes que foi apresentado por Huygens como onda e agora apresentado como partícula. Depois a gente vai estudar mais para frente como cada uma dessas coisas influencia e como você usa o tratamento se for para onda, quando que você usa o tratamento se for para partícula. Bom, seguindo ainda, Fresnel explica a teoria da difração da luz, novamente abordando a condição de onda. James Clerk Maxwell, né, apresenta aí as suas equações. Ele busca todas essas menções para trás, desde Galileu, Snell, Young e Huygens, Fresnel, e ele consegue apresentar aí de maneira matemática, certo? Como que há o comportamento dessas equações. Após isso, a gente chega já em outras condições, como Albert Einstein apresentando aí o efeito fotoelétrico, beleza? E o efeito fotoelétrico ele trata também da luz como
onda e partícula. Se você fornece luz para um sistema, você consegue arrancar partículas desse sistema, certo? Porém, essas partículas elas só são arrancadas quando você tem condições específicas, nos quais a gente vai estudar isso mais para frente. E depois a gente tem o Arthur Compton, certo? Que apresenta aí, através do efeito Compton, a teoria dos fótons. O que seria o fóton? Seria uma unidade de energia que a gente vai ter, certo? Um pacote de energia que a gente fala. Seguindo ainda. Então, o que a gente vai estudar aí na óptica no geral? Ela vai ser dividida em duas partes. Primeira parte, óptica geométrica, que ela apresenta o quê? Propagação da luz e seus raios. Como é que eu posso apresentar isso para vocês? Então vamos lá. Propagação retilínea, reflexão, refração. Reflexão a gente vê num espelho aí, que a luz bate e é refletida, beleza? Refração, o que é uma refração? Tudo que não reflete, refrata. Ou o que não bate e volta, atravessa aquele material, certo? E aí o que a gente vê do outro lado, um exemplo, quando você olha para uma garrafa de água, uma garrafa transparente de água, você vai ver que a imagem ela vai deformar um pouco, beleza? A gente vai falar sobre espelhos, que caem na reflexão, e lentes também, que a lente ela é produzida através de princípios de refração, beleza? Outra condição que a gente vai trabalhar aí é a óptica física, beleza? Dentro da óptica física, então a gente vai ver o comportamento da luz, que vai ser a emissão, a composição da luz, a absorção, como que ela interage com o meio, beleza? A polarização, você consegue aí trazer a luz e poder filtrar, né? Trazer só o que você precisa. Existem óculos, lentes e alguns equipamentos que eles conseguem fazer isso. Eles absorvem só o que eles necessitam da quantidade da luz que é emitida, beleza? A gente vai ver também a interferência, quando há interferência da luz em um determinado meio, beleza? Então, dentro disso também, se a gente está estudando toda essa composição, vai ter os instrumentos para poder estudar, como, vamos lá, óculos, binóculo, telescópio, microscópio, lente, que mais? O olho humano e seus defeitos, para poder entender como que é corrigido cada defeito nessa situação. Um exemplo, uma pessoa míope ela precisa de determinada lente, uma pessoa hipermétrope ela precisa de uma outra lente que faz uma função totalmente diferente, tudo bem? Bom, seguindo ainda aí, então a gente vai ter, vamos para começar então a condição, o que seriam fontes de luz primária, certo? A fonte de luz, quando ela é primária, ela quer dizer o quê? Elas possuem luz própria, elas têm a condição de luz. Um exemplo que a gente vai ter aí, ó, sol, estrelas, uma vela, fogueira, um vagalume, certo? E a gente, dentro dessas condições, você vai ter lá lâmpadas fosforescente, fluorescente, você vai ter N fatores aí que vão produzir a luz, certo? Agora, se a gente for falar de fontes de luz secundárias, a gente já vai ter, então, algo que recebe a luz e reflete ela. Um exemplo, a lua no céu, certo? A lua ela não possui luz própria, ela tem simplesmente o brilho do sol, ou a luz do sol, né? Bate na luz e reflete pra gente aqui na Terra. Tanto é que a parte que a gente consegue ver é a parte iluminada da Lua. Existe uma outra parte chamada lado escuro da Lua, lado oculto, né? Que a gente não consegue ver, beleza? Outra coisa que a gente tem, um espelho, uma parede, porque dependendo da cor que você coloca na parede, você vai ver uma cor. Dependendo de, se você mudar essa cor aí, você vai ter uma outra visão, certo? Existem tintas que, dependendo do tipo de luz que você coloca, você altera a cor da parede, beleza? Então você tem essas condições.
E por último, a gente vai ver aí fontes extremamente extensas. O que é isso? Quando o objeto é muito menor que a fonte de luz. Um exemplo aí, um fio de cabelo, quando a luz passa por ele. Então a gente vai ter essa condição de interferência. Outra condição que a gente vai ter aí é se você pegar um elétron e tentar trabalhar com ele essas condições de luz. Você vai ver que ele vai ter uma interferência, hora vai ter difração, e aí a gente vai ver como que isso ocorre, beleza? Por último aqui, a gente vai definir então como que se comporta os raios de luz. Bom, raio de luz ou feixe que a gente fala, né? São o quê? São representados por linhas que elas podem ser paralelas, uma única linha, certo? Representando aí um raio de luz ou um feixe de luz, né? A gente pode dizer também um feixe divergente, que ele sai de um ponto e se espalha, diverge até um ponto. E um feixe convergente, que ele vem de uma determinada região e converge para aquele determinado ponto. Beleza? Onde que a gente vê geralmente muita aplicação disso aqui, ó? Em farol de carro, beleza? Você usa a curvatura do farol para produzir aí farol alto ou farol baixo no carro. Você usa também essa condição para poder fazer a reflexão. Dentro do sistema lá, você tem a reflexão da luz, beleza? Mais algumas condições que a gente tem aqui são os meios de propagação. Então, existem 3 meios que a gente trabalha direto. Primeiro meio, vamos pensar num vidro transparente, então é o meio transparente, beleza? Depois, a gente tem, se o transparente, o que acontece nele aí? A luz, ela atravessa ele, certo? Sem sofrer deformação ou sofrendo uma pequena deformação que você quase não percebe. Esse é um meio transparente, beleza? Um meio translúcido. Um meio translúcido, a luz vai passar por ele e já vai sofrer uma deformação em sua parte, beleza? Um exemplo, aqueles vidros jateados que a gente põe geralmente em janela de banheiro, em box, para poder... a pessoa sabe que tem alguém ali dentro, dá para ela ver, mas ela não consegue definir realmente, perfeitamente, o que é que tem do outro lado. Ela sabe que tem alguma coisa, mas não consegue ver o que tem do outro lado. E por último, aqui a gente vai ter o meio opaco, que seria uma parede, onde a luz bate e ela não atravessa, uma parede fixa. Um quadro negro, ela não passa para o outro lado do meio, certo? Bom, pessoal, seguindo ainda aí, então a gente vai ter, estudando aí nessa parte da aula, a propagação retilínea da luz. Como eu falei, a luz ela tende simplesmente a andar em linha reta, beleza? Você nunca vai ver um feixe de luz fazer uma curva, a não ser por processos extremamente absurdos, beleza? Outra condição que a gente vai ter aí, a independência dos raios de luz, beleza? O raio de luz, ele sempre vai se mover independente de qualquer outra condição, beleza? Um exemplo aí que a gente tem, se eu pegar aqui, vou mandar um laser aqui na cor laranja, beleza? E aí eu vou pegar um outro laser vermelho e vou tentar cruzar com esse laser laranja. Vai acontecer alguma coisa? Não. Tanto o feixe de laser vermelho vai seguir o caminho dele, quanto o feixe do laser laranja vai seguir o caminho dele. Os dois podem se encontrar, mas ninguém interfere em ninguém, beleza? Outra condição que a gente vai ter aí, o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Um raio de luz, ele pode mudar a sua direção, mas ele nunca vai mudar o seu sentido, beleza? Então, se ele está vindo nesse sentido, eu mudei a direção, ele continua seguindo o sentido. Vamos supor que aqui seja o sentido crescente ou sentido positivo. Ele vai continuar tendo seu sentido positivo aí no vídeo, beleza? Certinho? E aí você também tem, nessa condição, se fosse um vidro, e aí vamos supor que o que não refletisse refratasse ou atravessasse o vidro, ele respeita também a condição, certo? O raio ele vai vir no sentido positivo, continuando seu caminho, beleza? Mesmo que ele seja desviado um pouco, mas ele continua o seu próprio caminho. Pessoal,
Chegando aí então na parte mais interessante aí, como foi gerado as primeiras câmeras aí, como que era determinado isso? Você tem aqui a câmera, certo? Que é uma caixa e um furo. Então aqui câmera. E por esse furo passa-se a luz, e essa luz ela é projetada, né, num determinado recipiente no fundo da câmera. As câmeras atuais hoje, elas convertem isso para imagem digital. Então é o mesmo processo, porém você tem um sistema eletrônico que converte isso para imagem digital. As câmeras antigas, elas utilizavam uma condição de filmes, e esses filmes produzidos aí através dessa passagem da luz para o determinado interior aí da câmera, beleza? Então o que seria aí? Se o meu raio de luz, que está na parte superior do meu objeto, certo? Ele passar pelo orifício aqui da câmera, ela vai inverter e vai aparecer aqui embaixo, beleza? E o raio de luz verde inferior, né, que ele passa aqui pelo orifício da câmera, ele vai inverter e ir para cima. Então eu vou ter uma imagem aqui invertida menor, beleza? Tudo está relacionado porque eu tenho uma distância, certo? Eu tenho uma altura, isso aqui tudo em relação ao meu objeto. Eu vou ter uma distância da minha câmera e uma altura dessa imagem. Então eu tenho que saber essa relação entre distância maior, altura maior, distância menor e altura menor. Como que eu faço isso? Tá aqui, ó, certo? Se eu quero saber qual que é a altura da minha foto, qual que é a altura que vai ficar na minha foto, então eu sei se eu tenho a altura do meu objeto, se eu tenho a distância do objeto até a câmera, eu tenho então... e a câmera me fornece sua dimensão, né? Eu consigo determinar qual que é a altura da minha imagem aqui. Então, aqui seria imagem. Beleza? A mesma relação seria se eu quisesse determinar a altura de um edifício ou um prédio, né? Como que funcionaria isso? Fácil, simples. Eu tenho uma pessoa aqui do lado do prédio, eu sei a altura da pessoa e a distância dela, que ela tá. Por quê? Essa distância é que a sombra faz no chão, beleza? E se eu tenho a distância também que a sombra faz no chão do prédio, então eu consigo determinar através dessa mesma relação a altura do prédio. Então seria, por exemplo, vamos determinar aqui a altura da foto. Então seria... Bom, pessoal, então se a gente quiser reescrever a equação, se eu quiser achar quem que é o tamanho da minha imagem, né, seria Hzinho é igual a Hzão sobre Dzão, certo? Tudo isso vezes Dzinho, beleza? E se eu fosse achar a altura aqui do meu prédio, seria Hzão é igual a Dzão vezes Hzinho, dividido por Dzinho. Lembrando aí que Dzão é a distância, certo? Do objeto maior, Dzinho é do objeto menor. Aqui mesmo esquema. Dzão, objeto maior, Dzinho, objeto menor. Hzão, objeto maior, Hzinho, objeto menor. Mesma situação aqui, beleza? Pessoal, então com isso vocês já conseguem fazer aí a lista de exercícios, beleza? Muito obrigado.